Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro First Call. Sim, pessoal, vocês estão acostumados que toda segunda-feira a gente tem uma postagem de alguma informação, alguma explicação sobre linhas de financiamentos, tá? Mas a gente está mudando algumas coisas aqui no canal. E a partir de agora, toda segunda-feira, 7h30 da manhã, nós teremos um First Call, onde eu comento sobre as notícias da semana. E na sexta-feira, ao final da sexta-feira ali, a gente tem o Last Call, onde eu comento também sobre tudo aquilo que aconteceu. Então na segunda eu trago para vocês uma informação relativamente rápida de tudo aquilo que tá para acontecer na semana. E na sexta-feira eu trago um comentário sobre tudo que aconteceu na semana, tudo que teve de influências ali, tá bom, pessoal? Então vamos lá, galera. É um bate-papo super rápido com vocês. Nada muito técnico, tá? E eu nem sempre estarei olhando para a câmera. Por quê? Porque eu vou comentar com vocês sobre o que vai acontecer na semana. Então eu preciso dar uma olhada aqui nos calendários para a gente poder entender um pouquinho mais, tá bom? Então vamos lá, pessoal. A gente começa hoje, né? Com o feriado nos Estados Unidos. Então a gente tem lá o Dia do Memorial nos Estados Unidos, tá? O que mais que a gente tem de importantes hoje aqui? Que eu vejo, tá? Na minha opinião, nós temos o Boletim Focus, que sai agora às 8, por volta das 8h30 da manhã. E o Boletim Focus ele deve trazer provavelmente uma alta de IPCA, ele deve demonstrar mais uma alta de inflação e provavelmente mais uma alta de dólar. Provavelmente a previsão do Selic ali para 2024 deve ser mantida, tá bom? E a gente também tem empréstimos bancários, né? O volume de empréstimos bancários aqui para a gente ver isso. Isso hoje, né? Um dia que não vai ter muita movimentação, principalmente de dólar, porque a gente tem os mercados fechados, tá? A partir de amanhã, a gente tem índices relativamente importantes, que é o CAGED, tá? Que é o índice de evolução de emprego, que a gente vai ter divulgação do CAGED aqui do Brasil, e a gente tem o IPCA 15. O IPCA 15 é uma prévia do IPCA, pessoal. Está previsto, né, projeta-se um IPCA 15 na casa de 0,42% de alta no mês, tá? Esse IPCA 15 é o IPCA 15 de maio, tá bom? Esse 0,42, ele é projetado, ele é um percentual relativamente acima do que o que a gente teve no mês passado, que foi de 0,21, tá? E aqui a gente tem que aguardar. Se ele vier muito acima disso, a gente pode ter projeções de Selic com reduções menores. Por quê? Porque a inflação estará acelerando, tá? O IPCA é um indicador do que venha a acontecer na nossa inflação. A gente tem também a confiança do consumidor, que vai ser divulgado amanhã também lá nos Estados Unidos, tá? Super importante da gente acompanhar isso aí. Na quarta-feira, nós temos o IGPM, tá? Que é o Índice Geral de Preço, que também é uma medição da inflação, ok? Então a gente tem algumas medidas aí de tendências da inflação, né? Teremos também a dívida sobre o PIB, tá? Isso tudo aqui no Brasil, pessoal. Dívida bruta e dívida líquida sobre o PIB, né? Para a gente poder dar uma acompanhada e ver como é que estão as condições de endividamento do país em si. Taxa de desemprego, né? A última taxa que a gente teve no mês passado foi de 7,9. Ela, né, subiu um pouquinho em comparação ao que a gente vinha tendo. A quinta-feira, apesar de ser feriado no Brasil, provavelmente seja um dia de grandes movimentações no mercado internacional, tá? A gente tem taxa de desemprego na zona no euro, que será divulgada na quinta-feira. Temos o PCE, né, que é o índice de preço lá dos Estados Unidos, ok? Isso aqui é a base da inflação americana, tá? Então, é importante a gente ficar de olho nisso aqui, que está projetado em 3,7%, contra o último que foi divulgado de 2%, tá? Então, é muito acima, né? E a gente precisa ficar de olho para ver se realmente a inflação americana está desacelerando, se ela não está, se ela está num ritmo estável, como é que tá? Se está fazendo efeito manter a taxa de juros mais alta. Se ela realmente estiver desacelerando, talvez faça sentido o Fed ter 2 ou 3 cortes de taxa de juros ainda esse ano. Juntamente com o PCE, a gente tem o PIB americano do primeiro trimestre, tá? Então, um índice super importante que a gente vai ter na quinta-feira. E além desses dois, né, também índices americanos aqui, a gente tem os pedidos iniciais de seguro-desemprego, que é sempre um grande indicador de como a economia está andando, tá? Esses pedidos iniciais de seguro-desemprego,
são os pedidos que aconteceram naquela semana, tá? Então, é uma base para a gente saber se a economia está superaquecida, ou seja, se a gente tem menos pedidos de seguro-desemprego do que o projetado, significa que a economia está aquecida, a gente tem pessoas empregadas e isso acaba, né, trazendo inflação, porque a gente tem mais poder aquisitivo e tudo mais, tá? Projetado 218 mil novos pedidos, né? Vamos acompanhar e vamos ver se isso realmente acontece. Mas para o final do dia, na quinta-feira, a gente tem o PMI chinês, galera, ou PMI, se você preferir falar em inglês. Tá? Isso aqui é o preço, o preço para a indústria, né? O custo para a indústria. Então, o quanto está custando aqueles produtos para a indústria, tá? Isso aqui tem demonstrado, né, uma certa elevação, principalmente nas projeções agora. Qualquer índice acima de 50 pontos significa uma elevação, tá? Índices abaixo de 50 pontos significa uma perca aqui. Está projetado o PMI chinês, que vai ser divulgado na quinta-feira, em 51,5 pontos, tá? Levemente acima do que foi no mês passado, que foi de 51,2, tá bom? E fechando a semana, na sexta-feira, né, o mercado brasileiro volta. A gente deve sofrer, né, uma oscilação um pouco mais forte, tanto na quarta, uma oscilação de dólar, tá? Tanto na quarta quanto na sexta, por causa do feriado, tá? Na quarta-feira, o pessoal se prevenindo do feriado, porque a gente vai ter muitas divulgações americanas, índices importantes sendo divulgados na quinta, quando o nosso mercado estará fechado, tá? E na sexta-feira a gente vai ter repercussão desses índices, né? Então a gente pode ter volatilidades maiores de moeda americana, tanto na quarta quanto na sexta. Na sexta-feira a gente tem o IPC da zona do euro, tá? Que é o índice de preço ao consumidor, que nada mais é também do que a medição da inflação deles, né? Projetado alguma coisa na casa de 2,5%, lembrando que a meta da inflação europeia é 2%. E isso aqui é um grande determinador, é um dos grandes determinadores, na verdade, para saber se haverá corte na taxa de juros europeia agora no mês de junho ou se não haverá. Bom, então a gente vai ter que acompanhar. O do mês passado foi 2,4%. Projeta-se um IPC da zona do euro anual em 2,5%. Okay? E o mensal do mês passado foi 0,6%. Vamos acompanhar se ele vai ficar acima disso ou não, tá? Índice de núcleo de preço, né, o PCE, a gente tem mais algumas divulgações americanas aqui também na sexta-feira, tá? Então esses aqui são índices importantes que visam a inflação, tanto europeia quanto americana. Além desses indicadores, pessoal, muitas vezes a gente tem falas de membros, tá? Tanto membros do BCE, quanto membros do FED, ou até mesmo membros do Banco Central Brasileiro aqui que podem comentar ou falar alguma coisa que pode trazer volatilidade para o mercado, tá? Mas esses são os principais índices que a gente vai ficar de olho para essa semana. Lembrando que eu sempre comento sobre isso todos os dias antes das 7 horas da manhã no nosso grupo de Morning Call no WhatsApp. Se você não faz parte, o link está aqui na descrição. Nós estamos também, né, em todas as redes sociais, então nós estamos no YouTube, no Instagram, no Facebook e no Spotify, tá? Então você pode tanto ouvir esse podcast lá no Spotify ou você pode assistir ele em uma das nossas redes sociais. Os links estão aqui na descrição. Combinado, pessoal? Um abraço e tudo de bom. Até nosso próximo podcast. Tchau, tchau.